Tá gravando? Fala galera, bem-vindos ao nosso podcast, apresentado por eu mesma, Yasmin Campos. E hoje iremos falar de um geógrafo ou geógrafo que contribuiu para a renovação da geografia. E o melhor de tudo, ele é brasileiro. Milton Almeida dos Santos, mais conhecido como Milton Santos, foi um renomado geógrafo brasileiro, escritor, cientista, jornalista, advogado e professor universitário brasileiro, considerado um dos mais intelectuais do Brasil no século XX. Foi um dos grandes nomes da renovação da geografia no Brasil, ocorrida na década de 1970. Ele nasceu em Brotas, em Macaúbas, Bahia, no dia 3 de maio de 1926 e faleceu aos 75 anos em São Paulo no dia 24 de junho de 2001, vítima de câncer de próstata. Ele foi casado com Marie Helene e teve 2 filhos. Agora vamos falar um pouquinho da sua formação. Ele se formou em Direito pela Universidade Federal da Bahia, porém não chegou a exercer a profissão, e fez doutorado em 1958 em Geografia pela Université de Strasbourg, na França. Agora vamos falar um pouco das contribuições dele. Seus estudos inovaram a área da geografia urbana, as quais foram fundamentais para uma nova abordagem do assunto. Ele também revolucionou esse campo ao abordar outros temas que até então não eram tratados pela geografia descritiva, tais como a importância e as influências do território para os seres humanos. Em muitos aspectos, Milton Santos foi um homem à frente do seu tempo. Na era no qual muitos diziam ser o fim da história, ele introduziu o pensamento geográfico no centro do pensamento social do país e deu visibilidade à geografia brasileira. Nesse sentido, Milton Santos incluiu as populações menos favorecidas, dando uma nova roupagem ao espaço das cidades. Agora vamos falar um pouquinho do contexto histórico de seus pensamentos. Milton Santos viveu o período do golpe militar, que ocorreu no Brasil até 1985. A partir do golpe de 1964, o contexto da ditadura civil-militar forçou o exílio de muitos dos intelectuais brasileiros. Milton Santos chegou a ser preso por sua atuação política e militância. Logo depois, partiu para o exílio na França. Agora um pouquinho dos prêmios que ele ganhou. Conquistou em 1994 o prêmio Walter Lütje, o Nobel de Geografia, sendo o único brasileiro a conquistar esse prêmio e o primeiro geógrafo fora do mundo anglo-saxão a realizar tal feito. Além dessa premiação, ele também ganhou o prêmio Jabuti de 1997 para o melhor livro de ciências humanas, com A Natureza do Espaço, nome do livro. Agora a gente vai falar de algumas obras do Milton. A obra de Milton Santos caracterizou-se por apresentar um posicionamento crítico ao sistema capitalista e aos pressupostos teóricos predominantes na ciência geográfica de seu tempo. Em um de seus livros, o Por uma Geografia Nova, em linhas gerais, o autor criticou a corrente de pensamento Nova Geografia, marcada pela predominância do pensamento neopositivista e da utilização de técnicas estatísticas. Diante desse pensamento, propôs, fazendo eco a outros pensadores de seu tempo, a concretização de uma nova geografia, ou geografia nova, marcada pela crítica ao poder e pela predominância de pensamento marxista. Nessa obra, defendia também o caráter social do espaço, que deveria ser o principal enfoque do geográfico.
Um dos meios mais difundidos e explorados por ele foi a noção de meio técnico-científico informacional, que seria a transformação do espaço natural realizado pelo homem através do uso das técnicas que difundiram graças ao processo de globalização e propagação de novas tecnologias. E como a gente está falando de globalização, agora a gente vai ver a visão do Milton sobre a globalização. Então vamos lá. Em uma de suas frases mais famosas, ele afirmava, entre aspas, essa globalização não vai durar. Primeiro, ela não é a única possível. Segundo, não vai durar como está, porque como está é monstruosa, perversa. Não vai durar porque não tem finalidade. Fecha aspas. Em uma das suas obras mais difundidas pelo mundo, que é Por uma Outra Globalização, muito lida por não geógrafos, Milton Santos dividiu o mundo em globalização como fábula, como ela nos é contada, e globalização como perversidade, como ela realmente acontece, e globalização como possibilidade, explorando a ideia de uma outra globalização. Agora iremos relatar algumas das frases marcantes de Milton Santos. A primeira é: o Brasil jamais teve cidadãos. Nós, a classe média, não queremos direitos, nós queremos privilégios, e os pobres não têm direitos. Não há, pois, cidadania neste país. Nunca houve. Fecha aspas. Agora a segunda frase. Eu separei 3 e agora a gente vai para a segunda. Abre aspas. A geografia brasileira seria outra se todos os brasileiros fossem verdadeiros cidadãos. O volume e a velocidade das migrações seriam menores. As pessoas valem pouco onde estão e saem correndo em busca do valor que não têm. Fecha aspas. A terceira e última frase. Abre aspas. A força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos que apenas conseguem identificar o que os separa e não o que os une. Fecha aspas. Marcante essas frases, né, gente? O que vocês acham? E agora a gente vai fechar aqui nosso podcast falando de algumas das obras de Milton Santos. Milton Santos foi um leitor crítico e escritor também. Escreveu cerca de 40 livros, dos quais merecem destaques. Vou citar aqui alguns dos que mais merecem destaques. Bom, galera, eu vou citar o nome de 6 dos livros, né, que mais merecem destaque. Então, vamos lá. Os Estudos Regionais e o Futuro da Geografia, de 1953, Por uma Nova Geografia, 1978, como eu havia citado esse livro, né? A Pobreza Urbana, 1978, A Urbanização Desigual, 1980, Por uma Nova Globalização, 2000, Território e Sociedade, 2000 também. Bom, galera, é isso, esse relato de Milton Santos, que contribui tanto para a geografia mundial como do Brasil mesmo, né? Obrigada por ouvirem esse podcast. Até a próxima. Tchau!